Começar. Então, boa noite a todos. Hoje é dia 29 de agosto de 2024. A gente vai começar a reunião da retina da USP, um caso clínico que o José Laércio, que é fellow de primeiro ano, vai apresentar. Zé? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Me chamo Laércio. Apresentar o caso clínico de hoje. Gostaria de agradecer ao professor Dr. Sérgio Pimentel, agradecer também ao Dr. Modi. E vamos lá. Temos um caso de uma paciente do sexo feminino de 61 anos, encaminhada de outros serviços, com queixa de nictalopia no olho direito e baixa acuidade visual em ambos os olhos. Ela tinha um antecedente pessoal de lúpus, já fazia uso de hidroxicloroquina há pelo menos uns 15 anos. Ela era de antecedente oftalmológico, né? Ela é pseudofásica do olho direito, em 2023, no ano passado. E antecedente familiar, ela negava qualquer caso de cegueira ou enfermidades oftalmológicas. Ela apresentava acuidade visual de 20/100 no direito, 20/50 no esquerdo, sendo que no esquerdo ela possui uma opacidade cristalina, uma nuclear 2 e uma subcapsular tipo 1. Então, essa seria a imagem de grande angular do olho direito e do olho esquerdo. A autoflúor, do olho direito e do olho esquerdo. Temos autofluo em maior aumento. A anjo, do lado esquerdo temos a fase inicial e a fase... Do lado direito temos a fase inicial e uma fase mais tardia. E do olho para o olho, somente uma foto do lado esquerdo mais tardia. Temos o OCT do olho direito. O OCT do olho esquerdo, coloquei basicamente um corte, que devido à catarata estava difícil, conseguia aquisições, mas basicamente dentro da normalidade. Temos o campo visual, do olho direito e do olho esquerdo. E com toda essa análise multimodal, gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas sobre esse caso de uma mulher de 61 anos com queixa de encefalopia e baixa acuidade visual, 26 e 20/50. Perfeito. Quem quer começar a discutir? André, Jorge, Mauro? Não, eu acho que a queixa de nictalopia é sempre uma queixa importante, né, que tem que ser levada em Uhum. consideração, né, e levanta sempre a possibilidade do grupo das distrofias retinianas que Uhum. particularmente envolvam um bastonete, né, embora Uhum. existam outras causas, né, que possam cursar com outras doenças não distróficas que possam cursar com nictalopia, mas eu acho que o principal, alguma distrofia retiniana, o que chama atenção é a assimetria de lesão, né, Uhum. uma lesão muito marcada no lado direito, né, lembra até um pouco ali a angioflúria com a quadricorideremia, não é o caso, mas uma atrofia periférica grande, né? E, e o lado esquerdo pouco alterado, né? Parece ter uma certa impregnação vascular ali dos vasos. Seria uma outra possibilidade de uma vasculite retiniana ser investigada aí. Então, fazendo também um screening infeccioso. Acho que seria válido. Ah, ótimo. Então, Mauro, você quer? Eu não sei se você viu o caso desde o começo, Mauro. Uma paciente lúpica usa cloroquina há 15 anos, mas dosagem diária dentro do normal. 20/100 no olho direito, 20/50 no olho esquerdo. Tem esse quadro aí à direita que o André descreveu, André Kreuz descreveu como um quadro que parece uma retinose pigmentar avançada. O problema das distrofias é que tem uma simetria em relação ao outro olho, né? E do que a gente inclui como diagnóstico diferencial? Um fenótipo de apresentação de distrofia diferente, um quadro distinto de uma distrofia. O que você pensaria? É, eu peguei só agora o finalzinho. Acho que distrofia é uma possibilidade, dado o aspecto, apesar da simetria, continua sendo uma possibilidade. Uhum, Ela tem uma coisa diferente a gente vê no OCT do olho direito, o contorno do telopigmentar, ele é meio irregular, assim. Será que não tem nada na órbita? Ou será que esse olho não tem uma assimetria de biometria, assim, esse olho é míope, enfim, alto míope, talvez favoreça a assimetria, não seja por alguma outra coisa que não a distrofia retiniana. uhum, Então,
Então, Mauro, É são boas curioso perguntas. também esse padrão de atrofia, pelo menos na panorâmica em cima à esquerda, circular assim ao redor da mácula. Cloroquina acho que poderia dar isso, mas cloroquina assimétrico aí eu acho muito pouco provável. Acho Uhum. infecciosos também acho que deveria ser investigado, mas eu acho possivelmente mais provável uma distrofia com ah, algum fator que justifica aí essa simetria. Perfeito, perfeito. Jorge? Mas esse caso é muito interessante. Quando você olha pelo lado direito, você inicialmente você vai pensar assim, isso é uma retinose pigmentar numa Uhum, fase avançada, os uhum. vasos estão bem afinados, você tem um nervo óptico já pálido Isso. e você tem uma macula cistoide. Só Uhum, que, do outro lado, você vê um quadro bem mais tranquilo, tendo uma alteração pigmentar paravascular, com até um stainzinho, um tingimento, não um vazamento profundo, mas um pequeno vazamento segmentar no vaso. E aí eu fico perguntando, no passado eu já tinha ouvido falar em retinose pigmentar unilateral, e isso, do ponto de vista genético, eu pensaria em retinose pigmentar talvez ligado à mitocôndria, porque a mitocôndria você não precisa se expressar dos dois lados, ou quando é, teria ligado ao X, que geralmente é em homem, mas se ela anular um X, certo? Fizer um bloqueio de um dos X e o outro X se expressar, poderia imaginar sobre isso, mas eu uhum. imaginaria uma distrofia assimétrica, que não é o comum. A maioria das distrofias são bilaterais, pode ser assimétrica, mas sempre bilateral. Mas é um quadro muito interessante, estou doido para ver o desenrolar disso aí. É um quadro bem interessante mesmo. O Lércio e o Amotti viram essa paciente, tem uma descrição bem bacana e que a gente vai ver. Mas até agora, então, antes da Cleide falar, o que tá diferente e que vocês tentaram algumas hipóteses para isso é que tem uma distrofia avançada, parecido, né, no olho direito, e no esquerdo um quadro frustro de uma distrofia, né? A toxicidade, ela usa a hidroxicloroquina, mas não é o quadro típico. Você vê a mácula do olho esquerdo não está afetada, nem do direito, né? A cloroquina, a toxicidade, primeiro você tem envolvimento da região perifoveal, e daí em quadros extremos, de aí você tem um avanço, poderia até ter o que ela tem no direito, mas não no esquerdo, né? Infecção, você não tem esse padrão de alteração com essa simetria, né? Ou talvez até uma concomitância de doenças, mas de uma distrofia mais um quadro infeccioso ou inflamatório, mas é difícil de pensar isso dessa forma, né? Então, mas tem uma solução para isso. Cleide, você tem algum comentário? O único comentário que eu tenho é que me chamou muito a atenção esses espessamentos que o Mauro comentou, né? Espessamento da coroide no olho direito, essa irregularidade do contorno. Acho que merecia aí um ultrassom para ver o que que tem nessa coroide. A princípio, até pensei que tivesse talvez o dome shape, daí precisaria ver o corte do outro lado, se é um olho alto míope, mas como não tem o corte do outro lado, eu acredito que seja que não seja um dome shaped, enfim, eu acho que me chamou a atenção, o que não encaixa numa distrofia de retina ou mesmo de fotoreceptor, um espessamento da coroide com essa irregularidade aí, então acho que tem que investigar. Hum, tá, a gente vê como esse quadro é peculiar, que vocês vão ver que se encaixa numa distrofia, mas é É. muito comum a apresentação, entendeu? Laércio, só para comentar, essa paciente não é anisométrope, não é alta míope, certo? Não, professora, não é a área alta míope. Isso, tá? Então, alguma outra alteração que o Mauro perguntou, orbitária, que podia estar causando eventualmente uma compressão, alguma coisa para nada, né? Não, e o pior é que ela Confirmou. tinha exames de imagem devido a quadro lúpico, ela era bem investigada sistemicamente e não tinha nenhuma alteração de órbita, de compressão, nada nesse sentido.
Tá. Ela Porque tinha lúpus, também mas parece que bem controlada e bem que deu controlado, é isso que eu ia perguntar. Estava bem controlado, porque senão podia explicar a vasculite, Uhum. mas estava controlado, não. É. Mas você vai ver que não parece muito uma vasculite o que ela tem no olho esquerdo, tá? É, No mas a gente. direito mais parece, né? Hum, tá. E no esquerdo? No esquerdo, não sei se é uma atrofia Uhum. ou se é um vazamento mesmo, porque no autofluor está parecendo uma região hipoalto, parece que ela perdeu EPR nessas regiões onde Isso. aparentemente tem vazamento, mas acho que é defeito de janela. É, defeito de janela com um pouco de impregnação tardia. Aham. Simula aí um vazamento, mas eu acho que ela não tem, tá? Então, assim, as hipóteses que eu acho que vocês levantaram são perfeitas. É uma manifestação atípica de uma distrofia, semelhante a uma retinose pigmentar no olho direito, mas estranha ao olho esquerdo. Toxicidade, mas que ela não tem medicação. Quadro infeccioso, ela não tem história. Outras comorbidades em órbita ou de formato do olho, por exemplo, a isometropia, que ela não tem também, né? Então, o Lércio vai continuar para desvendar o segredo dessa paciente. Certo, professor. Temos mais dois exames que podem ajudar a gente nessa investigação. Ela tinha eletroretinografia do olho direito, tinha uma resposta mínima aos estímulos laranja, escotópico e ausência dos demais estímulos. E no olho esquerdo, ela tinha uma resposta dentro dos limites da normalidade. E também foi realizado para ela o painel genético para a retinose pigmentar. Deu positivo para o RBP3 e para o ZNF513, só que deu padrão heterozigoto, o que para a gente daria um significado incerto e não justificaria as alterações. Então, justamente agora, tendo todos esses exames multimodais, teste genético, eletroretinografia, mudaria um pouco o nosso jeito de pensar nas hipóteses? Ô, Lércio, Oi. antes disso, mostra de novo, eu acho que talvez a Cleide e o Mauro não tenham visto bem a avaliação multimodal do esquerdo só. Vê se você consegue mostrar. Voltar desde o início, professor? Não, não, voltar só a partir, só o olho esquerdo, só para ver os exames de uma forma melhor. Não sei se você Tá, consegue. eu volto sim, sem problema. Vou voltar para a apresentação. Isso. Então, aqui Então, era a grande angular. isso, Ela do olho tinha essa esquerdo. opacidade no olho esquerdo por causa da subcapsular posterior da catarata, que ela ainda É. tinha. Então, infelizmente, não dá para a gente avaliar bem, né? Mas põe autofluorescência, vamos ver. Essa era a autofluor. Então, autofluo, vocês percebem que essas alterações pigmentares estão próximas dos vasos? Parece que segue o trajeto temporal inferior e nasal superior? Lembra uma paravenosa, lembra aí o grupo das retinoses pigmentares, né? Exatamente, Cleide. Exatamente. Exatamente, entendeu? Então, não é que ela não tem uma retinose pigmentar, mas se a gente está pensando em retinose pigmentar, parece que ela tem dois aspectos ou espectros de uma retinose pigmentar, né? No esquerdo, aquela que eles chamam de atrofia cororetinana paravenosa, né? Tá. É isso que eu queria que você mostrasse de E novo. não tem a simetria do tamanho do olho, Não tem. Não, tá? professora. Para explicar que Tá? talvez um olho tivesse evoluído de jeito diferente do outro. Isso. Tá? Então, Tá. deixa eu ver, segue um pouquinho mais, vamos ver se tem alguma outra coisa. Aí na Anjo, é que a gente não tem as fases anteriores, mas isso fica como um defeito de janela com um pouco de impregnação tardia por essa atrofia que ela tem pigmentar paravenosa, tá? Você tá normal. E você ter normal na mácula do olho esquerdo. Certo? O campo visual. O visual, então, tubular no olho direito e no olho esquerdo com algumas alterações associadas àquela área de perda pigmentar que ela tem, certo, Lárcio? É isso, né? Isso, professor. Condizente. Certo. Tá bom. Isso. Tá. E no olho esquerdo tem uma retinografia extinta, no olho esquerdo um eletroretinograma praticamente normal, né? Que bate com a atrofia paravenosa. Segue, vamos seguir então, vamos ver. Então, vamos dar seguimento e para tentar esclarecer um pouquinho essa situação. Então, mas primeiro a gente vai fazer um paralelo com a linha do tempo, entender um pouco como é que foi essa história de retinose pigmentar. Os primeiros relatos científicos, no caso de cegueira noturna, surgiram em 1744, com alguns relatos de algumas famílias apresentando, mas somente em 1800 que essa questão veio começar a preocupar um pouco o meio científico por essas cegueiras noturnas evoluírem com baixa acuidade de visão e provável perda de campo.
Mas somente em 53, após a descoberta de 51 do oftalmoscópio, que foi possível fazer a descrição propriamente dita do fundo de olho, e somente em 57 foi dado o nome de retinose pigmentar. Então a gente está falando de uma doença aí que já tem bastante tempo, sendo bastante estudada. E desde então, a retinose com várias outras síndromes foram surgindo, como no ano seguinte a famosa síndrome de Usher, né? E aí a gente tem um salto para 1937, quando a gente começa a ver que nem toda pigmentação, as variações, né? Os quadros atípicos. A retinose pigmentar poderia ser setorial, como foi falado muito bem nas hipóteses. E a gente tem um pulo, um gap para 1990, quando a gente entra na época da genética, né? Quando foi o primeiro gene descrito para a retinose, que é o RHO. E nos 20 anos seguintes, a gente teve um boom de genes, né, no qual mais de 100 genes foram descritos para retinose pigmentar. Até a gente ressalta, a gente para em 2011, no qual a gente teve a descoberta de um gene para uma retinose pigmentar unilateral, que seria o RP1, que poderia justificar esse quadro. Mas, de fato, o que seria essa retinose pigmentar? Para a gente definir alguns conceitos, né, uma distrofia de bastonetes de cones, primeiro, devido a essa nomenclatura, devido a cometer primeiramente os bastonetes, depois evoluir para um quadro de cones, é a mais comum do mundo, tem uma prevalência, aí, uma incidência de 1 para 4 mil, varia um pouco de etnia de cada país, mas essa seria a média mais global. E a genética é bem diversificada, como o professor Jorge falou também, a questão da recessiva ligada ao X, pode ser autossômica dominante, pode ser esporádica, mas a mais comum é a autossômica recessiva. E para isso a gente tem um painel de várias doenças, mais de 100 genes, como eu falei, e devido a essa variedade de genes e fenótipos, ela começa a se manifestar com outras patologias, desde distrofia musculares, como o próprio BEST1, o ABCA4 de Stargardt, até mesmo a amarose congênita de Leber, o famoso CRB1, que a gente vai discutir bastante ele mais para frente, o RPE65, até a distrofia de Cones S com o próprio RHO, que foi um dos primeiros a terem essa descoberta. Mas a importância do diagnóstico hoje de retinose pigmentar é sempre ter aquele insight que 20 a 30% apresentam uma condição não ocular associada à parte genética. Então, a gente sempre tem que ficar preocupado com essa questão sistêmica. Então, como a gente está falando de um quadro de distrofia de bastonetes e cones, a gente não pode deixar de falar deles, né, dos principais atores desse problema. Como existe uma diversidade de genes, existe uma diversidade de situações que podem explicar e causar a retinose pigmentar. As mais tradicionais que eu vou trazer aqui é justamente a alteração no gene do RHO, que ele estaria relacionado com o GMP cíclico, e aí alteraria o ciclo da fototransdução e seria o gatilho para o quadro de retinose. Mas a gente pode se perguntar, tá, mas cones e bastonetes têm GMP cíclico, o que poderia justificar isso daí? Até hoje é uma incógnita, mas alguns autores relatam que o bastonete eles seriam mais sensíveis a essas alterações devido ao turnover do que os cones. Por isso, começa nos bastonetes e evolui por último para os cones. O outro gene também importantíssimo, o famoso ABCA4, estaria relacionado com o turnover do alto-transretinol, com EPR, muito conhecido também no Stargardt, evoluindo para um espectro diferente, porém o gene seria o mesmo. E o quadro clínico que a gente está mais acostumado a ver justamente aos pacientes jovens, quadro bilateral, com queixa de nictalopia, perda de campo visual, e aquela tríade mais clássica que seria o palidez discóptico, aflamento arteriolar e as clássicas espículas ósseas. Lembrando que eles podem apresentar um quadro setorial, né, das espículas e unilateral, e aí muitos pacientes estão relacionados com drusas de disco óptico e com as suas complicações atreladas. Quando a gente vai para a avaliação multimodal da retinose, a gente tem que lembrar que na anjo a gente pode ter o extravasamento, muito comum dos quadros de edema macular cistoide. As espículas, devido à alteração pigmentar, apresentariam um quadro de bloqueio na anjo e áreas de atrofia nas áreas de impregnação. A autoflua apresenta a característica mais hiporalto, lembrando que pode apresentar o anel hiperalto central, clássico também. O OCT, até 50% dos casos, em algumas casuísticas, apresentam edema macular cistoide e 36% dos casos podem apresentar evoluir com membrana NEP retiniana. Aqui é o campo visual de um mesmo paciente, de um mesmo olho, com 15 anos de evolução, apenas para documentar a evolução que começa na periferia e progride para o centro, essa baixa de acuidade, esse comprometimento de campo, perdão. O ERG ele é fundamental, principalmente nos quadros mais iniciais, mas nos quadros mais avançados ele também tem seu papel.
ele demonstra para a gente a ausência de função de bastonetes, podendo ter uma certa resposta nos cones. E nos quadros muito, muito avançados, é interessante pensar no ERG multifocal, que ele vai apresentar, nem que seja um pouco mais central, alguma resposta de cone, centralmente e ausência ao redor, como está nesse exemplo aqui na imagem. Então, retinose pigmentar, como foi muito bem discutido no início, assim, exerce uma série de diagnósticos diferenciais, de fenótipos, como o professor Jorge falou, problemas de distúrbio de mitocôndria, metabólicas, tem a questão das medicações, outras distrofias, mas eu chamo a atenção para uma das miscelâneas aqui na nossa tabela, que é a atrofia pigmentar retinocoroidiana paravenosa, mais popularmente, que é como a gente chama, a paravenosa, descrita em 1937 por um Brau, um paciente de 47 anos em que o paciente teve tuberculose, a família quase inteira teve, então ele suspeitou que a primeira vez que essa alteração fosse provavelmente por um quadro infeccioso. Então ele deu a nomenclatura de retinocoroidites radiata. Então, uns 11 anos depois, para reforçar essa tese que de ser algo infeccioso, um grupo chinês publicou que um paciente com sífilis congênita, tentando justificar que isso seria a explicação para quadro de paravenose, quadro infeccioso. Nesse mesmo ano de 48, já em uma criança de 11 anos, Morgan sugeriu que, na verdade, fosse uma alteração congênita, pois essa criança não tinha nenhum quadro inflamatório, infeccioso, familiar prévio. Então, já estavam mudando a possível etiologia da paravenose. Até que em 49, devido a justamente essa questão congênita de nomenclatura, foi-se mudado para a melanose da retina. Somente que em 57, que devido ao quadro evolutivo, o Ive e o grupo dele sugeriu que, na verdade, fosse uma doença degenerativa da retina, e foi quando trouxe o primeiro nome de paravenosa. Desde então, tem se mantido essa possibilidade de ser um quadro degenerativo. O único avanço foi em que, em 75, foi interrogada essa questão genética, pois uma mãe com retinose unilateral apresentou 2 filhos com atrofia paravenosa. E foi suspeitado, poderia ter alguma causa genética, mas nessa época ainda os testes genéticos estavam engatinhando. Então, não tem teste genético desde então, nesses casos. Mas afinal, o que seria essa paravenose? Então, apesar de toda essa evolução, a gente ainda mantém um quadro de etiologia desconhecida, mas a maioria dos casos é em homens. Essas 2 imagens são muito legais porque foram feitas num corte histológico em 5 cachorros que apresentavam o diagnóstico de paravenose, para demonstrar como é que ocorre o acometimento e a evolução dessa doença. Então, foi demonstrado nesse trabalho que é uma doença que acomete primariamente, o EPR. O EPR prejudica os fotoreceptores retina externa, podendo até acometer retina interna, afilando a nuclear, e posteriormente a capilar. Por isso que ficou como um retinocoroidite, né? E não um cororetinite, como nomenclatura, para esse quadro de progressão de atrofia. Então, são quadros geralmente assintomáticos por não envolverem a região macular ou foveal. Porém, se acometer ou se estender para a região macular, pode ter perda de campo ou pode ter baixa de acuidade visual. Tá? Afinal, estamos falando de um quadro de atrofia. Mas, geralmente, também são quadros bilaterais e são quadros simétricos. A gente vai entrar um pouco na avaliação multimodal, mas, reforçando, não tem gene ainda responsável pela paravenose. Mas aí alguém pode perguntar, e o CRB1, eu já vi falar alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque em 2005 teve um trabalho que desde então tem servido de base para se investigar extenuamente essa questão, que uma mãe com suas 2 irmãs e seus 3 filhos tiveram todos CRB1 positivo e tiveram um quadro de paravenose. Porém, esse foi o único quadro familiar com genética positiva para a paravenose. Existiram alguns outros quadros que apresentavam genes positivos, mas não tem a explicação, não se consegue fazer os links dos pontos, se eles são realmente quem justificam ou se foi um achado. Então, quando a gente parte para exatamente a avaliação multimodal, esse quadro todo que eu vou trazer aqui é de um paciente do ambulatório, ressalto, paciente que o professor Amote entregou também,
que é uma criança, se não me engano, é de 11 anos, ele pode me corrigir se eu estiver errado, que apresentava esse quadro bem ilustrativo. Então, a gente vai ter o nome da patologia é muito sugestivo. A gente tem um quadro de atrofia que segue as veias, a gente vai ter essa alteração pigmentar, de atrofia de retina externa e corocapilar. A autofluo é bem mais, deixa um pouco mais nítidos essas lesões, onde a gente vai ter um centro hipo com uma área hiper. Nem sempre essas lesões elas precisam sair do nervo, existe, como a gente pode ver aqui, as lesões mais temporais saem, mas as nasais tem uma que não sai, então nem sempre as lesões têm que começar no nervo. Na verdade, a primeira descrição é que elas não eram peripapilares, mas hoje sabe-se que tem casos que começam peripapilares. O OCT, se não acometer o polo posterior, tende a estar normal, mas se acomete, pode ter o quadro de atrofia da retina externa com a corocapilar, perda de EPR. A Anjo apresenta um quadro de impregnação e as alterações pigmentares vão apresentar a área de bloqueio. O campo visual tende a não apresentar alterações, apenas são as lesões muito extensas, aí a gente pode ter quadros de escotomas. E o ERG completamente normal. Em nenhum caso publicado teve alteração de ERG. E de diagnóstico diferencial, o que essa doença pode lembrar para a gente? A mais, talvez pareça, que possa confundir, seria a degeneração cororetiniana peripapilar helicoidal. Esse nome é um nome antigo dela. Hoje, alguns autores tendem a chamar ela de distrofia, porque ela já apresenta um painel genético fidedigno, uma herança autossômica dominante, mas segue muito o princípio da paravenosa. Ela se acometer o polo posterior, vai apresentar baixa acuidade visual. Mas o principal fator que diferencia ela é justamente não seguir as veias, não seguir os vasos, no caso. Ser um padrão helicoidal difuso, sem um padrão fixo, no caso, né? Sem seguir vaso ou vaso de coroide, nesse sentido. Outro diagnóstico diferencial importante para a gente lembrar seriam as famosas estrias angiosas, com as suas rupturas de Bru, e ajudam a gente a diferenciar também por não seguirem o padrão do vaso e por complicarem com membrana neovascular. Nenhum caso de paravenosa apresentou um quadro de membrana neovascular, o edema maculocistóide, então a evolução também nos ajuda a diferenciar nesse sentido. E um outro diagnóstico diferencial, às vezes nos quadros mais tardios podem confundir, seria a coredopatia serpeginosa, mas ela apresenta um quadro mais de fibrose, um quadro também mais difuso, e também tende a acometer o polo posterior e causar baixa acuidade visual, além do histórico de recidivas e um quadro mais inflamatório. Então, trazendo de volta para a linha do tempo aqui, a gente pode agregar que em 37 foi a descrição da paravenosa junto com a retinose para pigmentar setorial. Na época do gênio, o CRB1 realmente recebe muita atenção, porém ainda nada fechado. Mas aí, na evolução, em 2016, a gente teve uma novidade. Foi diagnosticado um paciente com retinose pigmentar no olho e paravenosa no outro. Vamos ver como é que foi isso daqui. Em 2016, Hatra publicou esse caso de uma paciente sexo feminino de 32 anos com queixa de nictalopia no olho direito e apresentava essa retinose no olho direito, a paravenosa no olho esquerdo, não tinha histórico familiar, 20/50 e 20/30. O campo bem, assim, o fundo de olho bem sugestivo, retinose no olho, paravenose no outro. Campo visual compatível com a perda de campo, uma visão mais tubular no direito, uma visão mais preservada de campo no esquerdo. O ERG também muito sugestivo do olho esquerdo, uma ausência basicamente total de cones e bastonete no olho e no esquerdo preservado. No ano seguinte, a Oak também publicou um caso, uma mulher de 24 anos, com queixa também de perda de campo visual no olho direito. Ela tinha retinose no direito, paravenose no esquerdo, nenhum histórico familiar, apresentava 20 e 15 AO. E aqui a gente pode ver exatamente a mesma situação. O quadro, se a gente olha somente para o olho direito, a gente vê a tríade clássica de retinose, e no olho esquerdo, a paravenosa, as autofluos bem compatíveis. O OCT também do olho direito preservado, e do olho esquerdo a gente pode ver que ele fez o corte aqui nas lesões da paravenosa, com a perda da retina externa, perda de EPR, diminuição da corocapilar. E os campos visuais compatíveis. O da paravenosa, nesse caso, ele teve uma certa perda de campo, e na esquerda, e no olho direito, a visão tubular mais sugestiva da retinose.
Esse foi o primeiro e único autor que sugeriu que a retinose com a paravenosa poderia ser causada ou por um estímulo ambiental ou um mosaico genético, mas também não entrou em muitos detalhes. Outro caso também muito interessante foi desse trabalho de Kummer de 2019, no qual o trabalho dele, na verdade, ele quis ressaltar a importância da Whitefield na paravenosa e ele publicou 5 casos. Ele nem discorre muito no texto, ele apenas bota as imagens e fala que é importante para ajudar no diagnóstico. E essas imagens estavam lá. Ele não chegou nem a citar que um olho era paravenosa e no outro era retinose, para ver como nem o autor conseguiu, na época, procurar discernir isso. Então, e ele tinha 2 casos, uma casuística interessante, até a maior, na verdade, até então. O outro caso, também de 2019, uma mulher de 22 anos apresentava queixa de baixa acuidade visual no olho esquerdo. Nessa, ela já apresentava retinose no olho esquerdo e a paravenosa no direito. Também sem histórico familiar, 20/20 do direito, 20/30 do esquerdo. Já apresentava no olho esquerdo o quadro de edema macular cistoide, o ERG também bem sugestivo, e o campo visual seguindo o mesmo padrão de retinose, com discreta perda de campo na paravenosa. Esse outro caso foi descrito também em 2023 já para o Fukushima, senhor não, perdão, um homem de 49 anos com baixa acuidade visual do olho esquerdo, sem queixas no direito, né? E apresentando o mesmo quadro de retinose no esquerdo, paravenosa no direito. Campo visual também muito sugestivo dessas alterações. As imagens da direita são 3 anos após as imagens da esquerda, mostrando que não teve uma evolução, o quadro esteve estagnado. Esse último caso aqui, de 2024, foi publicado no JAMA, chamando a atenção também dessa paciente de 59 anos, do sexo feminino, não tinha sintomas, mas apresentava esse quadro de retinose pigmentar no olho esquerdo e paravenosa no olho direito. Apresentava uma visão de 20/30 e 20/400. Foi o primeiro caso dos todos publicados que sugeriu, que fez teste genético com painel para retinose e também deu negativo. Então, aqui eu fiz um compilado dos 7 casos publicados até então, mais o que tem no nosso ambulatório. E aqui eu tomei a liberdade de fazer uma análise rápida que a gente pode, sim, como temos pouco caso, a casuística é baixa, mas é uma situação de raridade, a gente tem uma média de idade de diagnóstico de 42 anos, a maioria é de sexo feminino. Os pacientes apresentam basicamente sintomas somente no olho da retinose, compatível com o nosso caso. A maioria apresentava retinose pigmentar no olho direito, também como no nosso caso, e paravenosa no esquerdo. Nenhum dos casos tinha histórico familiar positivo. A acuidade visual, em todos os casos, foram pior no olho com retinose pigmentar. E somente um caso publicado, e o nosso tem teste genético para painel para retinose, ambos negativos, inclusive o CRB1, que teve muito em voga devido àquele caso de 2005. Então, a gente tem uma situação em que a gente pode ter ou uma entidade única ou uma associação de entidades que de 2016 para cá apenas 7 casos foram publicados, não se sabe a etiologia, não se sabe qual gene está envolvido, não existe ainda tratamento, e aí a gente fica nessa incógnita que a gente vai, do que essa linha do tempo nos reserva no futuro. Então, gostaria novamente de agradecer ao professor Sérgio, o Dr. Daniel Motti pelas imagens de alguns casos, e só lembrando que a gente não consegue ligar os pontos olhando para frente, a gente só consegue olhando para trás, mas em algum momento a gente tem que confiar que os pontos vão se ligar algum dia no futuro. Muito obrigado, pessoal. Bacana, Lércio, ótimo. Então, é o 8º caso na literatura de uma associação de retinose pigmentar num olho de paravenosa no olho contralateral, certo? Algum comentário, André, Jorge, Mauro, Cleide? Não, muito legal, excelente, Bacana, né? Márcio. É, muito. Parabéns, viu, Lércio? Parabéns você, parabéns, Amote. Brilhante o caso, apresentação excelente. O Lércio reviu tudo de literatura e o diagnóstico é muito difícil mesmo. A gente pensa, pô, será que é uma manifestação de uma distrofia de uma forma diferente? Parece que são 2 aspectos de distrofias que esses pacientes têm, né? Então, tem que pensar em toxicidade, tem que pensar em infecção, mas agora a gente sabe que existe essa manifestação, né? De retinose pigmentar no olho, paravenosa no olho contralateral, que é o 8º caso descrito na literatura, e muito bacana. Parabéns, Lércio. Ótimo. Obrigado, Parabéns, professor. que foi Obrigado, professor. essa história que você contou aí,
certo? Desde 1937 até 2016, a evolução do quadro. Existe muito a aprender. Foi o ano passado que terminou o mapeamento genético humano e casos difíceis como o mosaico, como você descreveu aí, é difícil interpretar. O painel genético nem sempre resolve tudo, teria que expandir para uma avaliação de todos os genes. E aí eu pensaria em algum tipo de mecanismo, como tem quando a pessoa tem doença ligada ao X e que às vezes aparece na mulher, porque às vezes a mulher consegue anular um X e expressar o outro X. E isso faz com que herança ligada ao X também apareça de uma forma diferente em mulher, como você citou aí, que é a retinose setorial, às vezes é causada por isso. E o mosaico é mais difícil ainda, porque vários genes, um se manifesta, outro não se manifesta no mesmo indivíduo. Então, daria a simetria de uma distrofia, mas ainda não está bem explicado, mas acredito que não vai demorar muito, não, de acordo, as coisas estão se encaixando na genética. Acredito que mais uns 5, 10 anos a gente consiga uma melhor explicação para isso aí. Mas, meu parabéns, foi lindo. Ótimo, excelente, muito bonito mesmo, Lárcio. Parabéns, tá? Obrigado, professores. Licença. Vamos seguir. E aí a gente vai apresentar então a imagem da semana. O Vitor é fellow de primeiro ano. E ele vai apresentar também outro caso que não é simples, não é comum para vocês, tá? Tá dando para ver? Tá me Sim, ouvindo direitinho? sim, tudo perfeito. Opa. É, Meu nome é Vitor, sou fellow do primeiro ano de retina clínica, e hoje eu vou apresentar a imagem da semana. Queria fazer meus agradecimentos ao doutor Sérgio, que me orientou na escolha do caso e também na confecção dos slides, tá? Então a imagem é essa tomografia de coerência óptica. Por enquanto não vou revelar qual região que é essa tomografia. Aí eu queria abrir para discussão com os autores. Então vamos lá. André, Jorge, Mauro, Cleide, tem um diagnóstico? Tem umas esquises, né? Podia ser Aham. uma esquise tracional, tipo miópica, podia ser uma esquise por fosseta. Mas espera aí, ó. Você tá vendo estafiloma para ver miopia aí? Não, certo? Não, não, não. Então, só se ele tiver se ele tiver na base e o restante seja um estafiloma. Mas por aí não. Certo. Mas é Então, uma esse esquise com descolamento sensorial. seroso associado, né? Né? Neurosensorial, né? Isso. O outro, então, outra hipótese você falou podia ser uma fosseta, a gente não tá vendo o nervo óptico aqui, né? Aham. É, alguma outra hipótese? Sugere Pra, uma pro- coisa tracional, não é? Porque tem vários níveis de esquise e, além de Uhum. tudo, tem a mácula descolada. Então, ainda que não seja miópica, O E Cleide, na superfície retiniana também tem uma delaminação ali mais para a esquerda, né? isso, na é, esquerda, isso, né? é. É. Isso, então tem esquise tanto na retina interna quanto na externa, certo? Né? Em áreas diferentes. Vocês acham que isso é um corte macular? Eu supus que sim, mas talvez não seja. A gente está acostumado, né, Cleide, de Eu falei olhar e sempre descolamento ver da corte mácula, macular, mas não é talvez um não corte seja. macular, certo? É. Aí não tem a anatomia da fóvea, da depressão foveal ainda. É, alguma outra hipótese para isso? Não. Então, você falou, Cleide, causas Tá? tradicionais. O Hoje, SNF, SNP. que é uma retinosquise idiopática estelar, Isso. tal, mas isso aí necessariamente não precisa ser foveal. Uhum, Você tem as esquises de todos os níveis, desde a fibra nervosa à esquerda, uhum, nas formes. Embaixo a gente tem uma esquise separando, parecendo um descolamento bacilar e um descolamento epitélio pigmentar também, mais à direita. Então, envolvendo todos os níveis, parecendo uma associação. Pensaria assim, o cara tem
uma serosa central em um paciente que tem esquise senil, por exemplo. Então, ele acumulou líquido mais o processo degenerativo que ele já tinha. Certo. É, Pensar em retinosquise juvenil também, mas não parece muito, é um pouco diferente, mas também é uma causa de esquise. Isso, verdade. Mauro, algum comentário? O Mauro não está prestando atenção. Tá sem áudio. É, não, eu acho que ele está fazendo alguma coisa. Então, vamos continuar, Vitor? Vamos mostrar Perfeito. mais dados, hein? Então, aqui, o próximo slide, eu vou falar justamente que esse corte de OCT é nasal ao disco óptico do olho esquerdo, tá? E o próxima imagem é justamente o OCT macular, tá? Então, novamente, mostrando esses dois cortes, abrir novamente para discussão. Agora mudou a ideia, continuou essa mesma hipótese? Então, o que o Vitor mostrou é que ela tinha uma esquise peripapilar nasal. Agora está mostrando o corte foveal e também tem esquise, né? A nuclear externa, pelo que dá para ver aqui, né? Que envolve todo o feixe papilomacular e uma parte da fóvea, né? E Hum, Con- Continua uma, sem foto do nervo aí, né? uma coroide imensa. É, É. uma coroide espessada. Não tem Então, foto do nervo para a gente ver se. Oi? paquicoroide peripapilar é uma entidade que dá algo parecido com esquise. Certo. Então, seria uma outra hipótese, mas aqui a Legal. coroide peripapilar é mais fina do que a coroide da fóvea e do que a coroide temporal. Então, não é Isso. o aspecto anatômico de uma paquicoroide peripapilar. E o Porque, EPR está muito íntegro aqui, certo? Normalmente certo, você tem uma alteração maior na retina externa, mas é um diagnóstico diferencial, tá? É síndrome da paquicoroide peripapilar, certo, Cleide? É isso, né? ela tem que ter uma espessura da coroide maior do que a subfoveal nas 1.500 micras do feixe papilomacular, né, para Isso. ser peripapilar. Né? Isso. Tá? olha, Mas é uma hipótese, é um diagnóstico diferencial, Jorge, concordo totalmente, tá? voltamos à ideia de algo parecido, uma fosseta. Você, Então, eu vou dizer para vocês que fosseta é um diagnóstico diferencial, mas esse paciente não tem fosseta de nervo óptico. E ele tem um quadro nasal, né, também. Então, ele teria que ter uma fosseta também nasal e temporal, né? Ou uma extensão de uma fosseta temporal até uma evolução longa para ter esquise, mas ele não tem nervo óptico, e nem é um nervo óptico muito escavado. não é escavado. Né? É, pacientes com glaucoma, então pode ter um nervo óptico muito escavado, pode ter também esquise, certo? Então ele não tem malformação ou adquirida ou congênita de nervo óptico, certo? E é unilateral? É unilateral? É unilateral, né, Vitor? É unilateral, perfeito. Só Unilateral. tem no olho esquerdo. O olho direito é completamente normal, tá? Eu vou falar. E aquela estelar, Do Sniffer. Isso isso. já falamos, Então, né? então, o Jorge falou do diagnóstico diferencial no Sniffer. Se a gente não encontrar mais nada, né? Só que o Sniffer tem alteração de retina nasal também? Não foi Não. descrito, é na região macular. É. Então, E é um paciente jovem, é criança? quantos anos tem, Vitor? 58 anos. Eu vou abrir nos próximos também. E o mais interessante é que do lado nasal você tem esquise em vários níveis. Vários níveis, né? É. Os, se eu não estiver errado, é mais da plexiforme externa, certo? Formando espaços que não contêm líquido. E tem Bem uma evidente. membrana epirretiniana, não tem aí no feixe papilomacular? Parece que tem Uhum. alguns. Difícil de dizer com esse corte. Eu Mas, penso numa causa tracional, acho que tem que estudar tá, bem a interface aí. tá. Mas, ó, a interface não tem nada muito óbvio, certo? Aparentemente não, mas principalmente para aquela esquise de múltiplos níveis do outro no lado nasal, Uhum, realmente é causa tracional que causa isso. tá.
Ou Então, retinosquise juvenil, né? tá. É que o outro olho é normal, né? Normal, e essa idade só eu Não dá. descobri. É, e é mais velho. Então, você Pode quer ter mostrar sido, mais? ter feito uma cirurgia e está melhorando também. Não, não operou, Mauro. Tá bom. Outra hipótese seria que cirurgia que ele pode ter feito? Membrana retiniana. É, Nasal também? Tirou a membrana lá da região nasal? Mas poderia ser, Mauro. Boa. Teria uma membrana grande, você tirou a membrana, a esquise ainda não assentou, certo? Outra hipótese boa, um pós-operatório. Mas não, ele não foi operado, tá? Agora ele Quer... tem uma paquicoroide, né? Vocês já falaram da possibilidade da paquicoroide Peripapilar? peripapilar, tá? Mas Você é. estava vocês jantando, falaram. a gente já falou. A anatomia da coroide é diferente da coroide peripapilar. A Não, eu sei, coroide, mas ele de qualquer jeito tem uma paquicoroide importante aí, central. Ele não tem sim, nada de central serose. Eu sei que central serose normalmente não evolui dessa forma, mas não, ele não tem. Ele tem nasal também, não é só É, aí, né? e ele tem Certo? uma esquise até na limitante interna nasal, É, então difícil imaginar que o líquido veio da coroide para a retina. certo. É. Vitor, automíope continue. às vezes tem Hum, esquises, né? Apesar É, dele ter uma coroide que pareça mas falaram automíope. que não é automíope. isso. Não, não tem alta miopia, não tem anatomia aí de alta miopia. A Paula Dandara está perguntando se tem glaucoma. A gente já falou, não tem glaucoma. O nervo óptico é normal, Paula, tá? Que seria um outro diagnóstico diferencial. Tá? Alterações adquiridas de nervo para formar esquise, né? Quer continuar, Vitor? Perfeito, professor. Então, aqui a gente vou falar mais da avaliação multimodal do paciente. Aqui a gente tem a angiografia com fluorescina na fase inicial e fase tardia, tá? Sem demais alterações. Aqui também a angiografia com endocianina verde na fase inicial e na fase tardia, também sem demais alterações. E aqui a gente tem o exame multimodal, tá? Então, um homem de 58 anos, acuidade visual com correção do olho direito 20/20, sem alterações nesse olho. E aqui o exame multimodal do olho esquerdo, tá? Todas as imagens foram passadas previamente, a não ser a C e a D, porque esse paciente foi submetido a um tratamento e não obteve melhora, tá? Obteve até uma piora na região macular aqui, mostrado na foto. Aí queria abrir novamente para discussão, tá? Será que mudou alguma doença aí que vocês, senhores, não falaram e tudo mais? Que tratamento que ele fez? É uma vitrectomia com pínic da membrana limitante interna estendendo até a região nasal ou disco. É aquele Donfrey, né? Donfrey, ou não? Então, Mauro, o André, eu acho que trataram e imaginaram que ele tivesse o sniffer. Tratar o Stifler com vitrectomia, que já está com- descrito, mas não, a Exatamente. maioria não funciona. É. E daí tiraram a limitante, porque acho que no sniffer tem uma hipótese de que a limitante tracione e faça todas essas alterações. Eu acho que por isso que fizeram a cirurgia nele, tá? O sniffer é um quadro descrito como uma alteração macular, idiopática, né? Que a gente não consegue identificar a tração, mas eventualmente a tração pode estar na limitante e a gente não consegue é, identificar isso em avaliação multimodal, né? A gente tem até um caso aqui que foi publicado, o, o Hélio Primiano publicou, né, um caso de sniffer, que ele tirou a limitante e teve uma dificuldade grande em tirar a limitante interna e a esquise melhorou, o olho único do paciente, ele estava perdendo visão progressivamente, aí o Hélio operou e esse paciente voltou a ganhar visão, tá? Mas esse bom resultado cirúrgico que o Hélio teve não é universal na literatura. Então, tem alguns pacientes que vão mal com isso, como esse paciente, né? A dúvida que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: vocês classificariam esse paciente como sniffer, vendo que ele não tem todas as outras alterações, não tem uma membrana epirretiniana, não tem pacoróide peripapilar, não tem fosseta de nervo óptico, não tem um nervo muito escavado, ou não? Vocês têm um nome novo para isso? Não saberia, principalmente pelas alterações do lado nasal. É. Stifler, quando você mostrou o lado feixe marco papilar, parecia bastante. Mas Aham. o outro lado, nasal, com descolamento pigmentar, com alterações de todas as camadas, realmente teria que Mas, olhar. mas- aí, Jorge, deixa eu te É, perguntar o seguinte: olha, por foi. que que uma alteração na limitante tracional
teoricamente, como fisiopatogenia, afetaria só a região macular e não poderia afetar a região nasal nervótica. Quando o Vitor veio me mostrar o diagnóstico desse paciente, eu falei isso para ele. Para mim, isso é o sniffer com comprometimento nasal junto da retina nasal. Mas aí essa Eu me patologia tem lembro. outro nome. Eu me lembro que quando foi descrito o sniffer, né, quando o Ober descreveu o sniffer, ele fez uma revisão de uns casos que tinham sido descritos, parece que era um grupo japonês, e que tinha sniffers assim, muito atípicos. Ele considerou que tudo era sniffer e que tinham clivagens em vários lugares, descolamentos enormes, Hum, e que inclusive tinham essas esquises em várias camadas. Não me lembro que tinha nasal, acho que não era nasal, mas eram bem diferentes desse formato bonitinho que a gente está acostumado a ver que ele tem na mácula, esse paciente tem na mácula, e eu sei que tinha alterações muito variadas e que eles consideraram todas como tracionais, né? isso. Hum, É, uma coisa que fico pensando aqui, é, o sniffer é uma patologia exclusivamente tracional ou ele tem mais de um componente, tração e alterações na célula de Miller, que são estruturais e que, se ela não tiver devidamente ordenada, ela poderia causar é, a esquise, né? A abertura de uma isso. camada, principalmente na plexiforme, onde se une axônio de várias células. Pode ser uma outra patologia. Você tem Mactel tipo 2 que é uma patologia de célula de Miller, né? Você pode ter uma segunda que pode envolver célula de Miller e pode dar esse quadro. Agora, independente se for tracional pela limitante interna ou se for célula de Miller, tem limitante interna e célula de Miller na retina nasal também. Isso, Não concordo. seria um quadro só, A né? hipótese é que, se você tem uma doença que é da limitante ou da Miller, qualquer lugar, é no olho inteiro. Então, tá tanto na mácula como tá na região nasal e que pode se expandir o processo natural da doença mesmo. Isso. Então, já que a gente excluiu todos os outros diagnósticos diferenciais, a gente poderia chamar esse paciente de sniffer, mas o Vitor não concorda, certo, Vitor? É, Então, exato. É continua aí. verdade. Então, final do ano passado, teve um grupo da Holanda, que foi o mesmo que falou sobre SMARP, deu uma nomenclatura para essas alterações, chamada de NOPS, tá? No Pachychoroid Peripapilar Schisis. Eles caracterizam essa nova nomenclatura como fluido intrarretiniano peripapilar semelhante à retinosquise, tá? Que pode também ser associado a fluido subretiniano. Fisiopatologia é desconhecida, eles creem que pode estar relacionado com uma doença degenerativa, uma quebra da barreira hemato-retiniana externa e o componente inflamatório também pode estar relacionado, tá? Mas eles falam que os diagnósticos diferenciais devem ser primeiro excluídos, tá? Eu vou falar brevemente sobre esse caso, que foi um estudo retrospectivo na Holanda. Eles citaram 4 casos, vou falar brevemente desses 4 casos, tá? Então, esse primeiro caso foi justamente o caso que foi discutido aqui, né? Esse paciente foi feita vitrectomia posterior com peeling da membrana limitante interna. Um mês após a cirurgia, apresentou esse quadro C e D, com piora na região macular e piora da visão também para 20/63. Então, o segundo caso é uma mulher de 63 anos. é, o olho esquerdo não apresentava alterações e esse olho direito apresentava também esse fluido intrarretiniano, semelhante à retinosquise, na camada nuclear externa. Tá? Ela optou por não fazer intervenção, ela tem essa atrofia peripapilar também, o exame multimodal não mostrou glaucoma, o ACT das células ganglionares estava dentro da normalidade, também foi diagnosticado como NUPS, tá? Então, o terceiro caso é um homem de 71 anos, tem diabetes tipo 2, usa uma gama de medicamentos, tá? No fundo de olho a gente vê microaneurismas e hemorragias em polo posterior, e ela também apresenta esse fluido intrarretiniano semelhante à retinosquise. No exame multimodal, a gente vê hiperfluorescência, mas não nessa região que tem esse fluido, tá? Então, nesse olho esquerdo que foi feito esses exames, ele foi tentado várias medicações, prednisolona tópico, injeção de anti-VEGF, acetosalamida oral e não teve melhora. Depois de 6 meses acompanhando, houve piora, tá? O olho direito ele apresenta essa visão de 20/640 porque ele tinha uma ceratite herpética recorrente, mas em relação ao fundo de olho não tinha nenhuma alteração, tá? No caso 4, por fim,
Era um homem de 75 anos, também apresentou esse fluido intra-retiniano semelhante à retinosquise. Tinham algumas patologias também, diabetes tipo 1, doença cardíaca coronária, mieloma múltiplo. Além disso, no fundo de olho a gente via algumas drusas cuticulares em ambos olhos, apresentava boa acuidade visual e era um hipermétrope baixo. Foi prescrito colírio de prednisolona e houve melhora, como visto nas imagens I e J aqui embaixo, tá? É, Esse artigo ele fala justamente que para a gente fazer o diagnóstico de NUPS, a gente precisa fazer exame multimodal e excluir os principais diagnósticos diferenciais, tá? Então, os principais diagnósticos diferenciais, eles citam, que já foi discutido aqui na reunião, ele cita essa tabelinha, eu vou falar um pouquinho de alguns diagnósticos diferenciais, tá? A atração vitropapular causando a retinosquise é um importante diagnóstico diferencial, e a gente dá para ver justamente a relógio posterior tracionando ali ao nível do nervo, fazendo essa retinosquise na retina. A neovascularização peripapular também é importante diagnóstico diferencial. A gente vê fluido subretiniano, pode ser encontrado na MRI, na polipoidal também, né? A corioretinopatia serosa crônica também é um importante diagnóstico diferencial. Na angiografia a gente vê esses locais de vazamento ativo, no ACT a gente vê esse espessamento da coroide, fluido subretiniano, tá? Mas fazendo o exame multimodal dá para diferenciar direitinho com o NOPS, tá? Então, e a síndrome pachycoroide peripapilar também do aspecto pachycoroide também é importante diagnóstico diferencial, como a doutora Cleide falou certamente essa região peripapilar tem que ter esse espessamento da coroide, tem paquivaso também, pode estar relacionado com fluido intrarretiniano e subretiniano, tá? Que a gente vê bilateralmente essas alterações. É, a retinosquise relacionada ao glaucoma também é importante diagnóstico diferencial, mas diferente do NUPS, o nervo tem que ter um glaucoma, a alteração relacionada ao glaucoma, a fisiopatologia é incerta, tá? Geralmente essa retinosquise é ao nível da camada de fibra nervosa, mas pode alterar toda a retina, como mostrado nesses dois OCTs, tá? A fisiopatologia não se sabe ao certo, mas crê-se também que está relacionado com a atração vitropapular, disfunção das células de Miller e aumento agudo e crônico da pressão intraocular, tá? A fosseta de disco óptico também é um importante diagnóstico diferencial. O exame multimodal, a gente dá para ver também as alterações da fosseta, é um defeito congênito raro, mas comumente temporal inferior. Na retinografia, a gente vê uma depressão cinza esbranquiçada temporal inferior, mais comumente. E a principal hipótese fisiopatológica aceita é que o fluido vítreo entra por esse defeito congênito e chega até os níveis da retina, causando todas essas alterações. E por final, esse SNF, né? O SNF foi descrito primeiramente em 2014, é uma retinosquise foveal estrelada em pacientes sem evidência de alguma condição hereditária ou predisponente. Mais comum ser unilateral, mas tem relatos também de ser bilateral. A fisiopatologia é desconhecida, crê-se que está relacionado com o descolamento do vidro posterior incompleto, causa uma tração e causa essa retinosquise, tá? Pode estar associado também a fluido subretiniano, mais comumente pega as camadas plexiforme externa e nuclear externa, tá? E no final, eu queria deixar saber a opinião dos discutidores, porque nesse artigo do NOPS, ele fala justamente que o SNF pode se sobrepor a NOPS, tá? Porém, as anormalidades do SNF são centradas ao redor da fóvea e as anormalidades do NOPS são centradas ao redor do disco óptico. Então, será que é uma mesma patologia em lugares diferentes? Então, eu queria saber a opinião dos discutidores em relação a essa diferença das duas patologias e queria também deixar meu agradecimento aí à oportunidade de apresentar mais uma imagem da semana. Obrigado. Parabéns, Vitor, excelente, tá? Para mim, como eu te falei antes, o NOPS é uma variante do sniffer, não o inverso. Então, o NOPS é um sniffer com envolvimento associado peripapilar. Não sei o que vocês acham, André, Jorge, Mauro, Cleide, ou a gente pode chamar isso de NOPS mesmo e acabou. A única que não é necessário estar no SNF seria a pacoroide, certo? Você não precisa ter pacoroide para ter SNF. Nessa NOPS aí, ele relaciona com a pacoroide.
Não, ele fala não paquicoroide, né? Não, ele fala não Não paquicoroide. paquicoroide. É, A não não Então, paquicoroide. isso que não faz muito sentido. Esse paciente claramente tem uma paquicoroide. é, Mas esse não é a paquicoroide que está causando essa alteração de esquise. É isso que ele quer dizer, entendeu? entendo. Então, ou seja, seria um sniff com algum componente nasal tracional. É, da mesma forma, a mesma estrutura alterada, seja em célula de Miller, seja na Na, limitante, na limitante, está causando na região macular. Se você for ver os quatro casos, fazendo tração. isso. Vitor, se você mostrar os quatro casos que você mostrou na descrição, pelo menos em três eu vi esquise macular junto, não é? Perfeito, sim. Então, pelo menos em três, se não forem nos quatro. Então, pelo menos três tem um quadro de sniffer mais amplo, envolvendo a região nasal. Mas Eu acho que acho também. Acho que é um espectro do sniffer ampliado. Vai isso. chamar de outro nome, não. Mas não, não É, concordo. mas eu achei interessante essa discussão toda, porque o Vitor, eu acho que ele colocou de uma forma muito interessante, entendeu? Porque ele queria realmente saber, olha, isso é sniffer aqui, ou a gente pode chamar de NOPEs, e na literatura tem muita gente dando nomes diferentes para talvez coisas reinventando a roda. Como o sniffer é incomum, tem poucas publicações sobre isso, eu acho que é interessante a gente discutir para mim dizer, É, né, é não, aceitável um a NOPS gente ou for não. fazer um olhar crítico, essa revista onde eles publicaram esse novo nome, não é uma revista de expressão, Asia Pacific Journal of Ophthalmology. Entre os autores tem o Van Dyke, que é um especialista em central serosa, o resto eu não conheço, mas eu acho que só publicaram nessa porque as outras recusaram, né? Pode ser, pode ser. É, eu E, não compro a ideia, não. é. Mas, Vitor, olha, excelente aí você colocar para a gente discutir todos esses diagnósticos diferenciais, que incluem os diagnósticos diferenciais do sniffer, para a gente saber que existe essa nomenclatura NOPS, que eu não conhecia, mas que você mostrou para a gente até ter um olhar crítico para isso, né? É, então, foi excelente, muito, muito bom, né? E a revisão que você fez dos diferenciais também é excelente, Vitor. Obrigado. Parabéns, tá? Obrigado. Ótimo, parabéns, muito bom. Agora a gente vai apresentar o artigo, na verdade o João Laranjeira vai apresentar, que é R1. O artigo é interessante, foi publicado no IOVS agora, recentemente, e ele avalia oclusões venosas com o OCTA Widefield. E aí o João vai mostrar o que ele encontra no olho com a oclusão de rama, oclusão venosa, no olho contralateral de um paciente que tem uma doença sistêmica que causou essa patologia, e no olho controle que não tem patologia sistêmica associada. Então, João, pode compartilhar. Obrigado, professor. Tá, tá dando para ver aí? Ainda você tem isso. Agora vamos ver. Tá. Agora tá tudo certo. Pode ir. Perfeito. Então, boa noite. Meu nome é João Vitor Laranjeiro, sou residente aqui do primeiro ano e eu vou apresentar o artigo dessa semana, intitulado Central and Peripheral Changes in Retinal Vein Occlusion in Fellow Eyes in Ultra-Widefield Optical Coherence Tomography Angiography. E ele foi publicado, como o professor adiantou, na em fevereiro desse ano na Investigative Ophthalmology and Visual Sciences, que é uma revista da ARVO. E antes de começar, eu gostaria de agradecer ao professor Sérgio pela seleção do artigo e pelo auxílio e orientação na elaboração dessa apresentação aqui. Bom, como ele também adiantou, o artigo ele fala sobre a oclusão de veia na retina, tanto da oclusão central de veia da retina, quanto da oclusão do ramo da veia central. E é uma doença com uma prevalência alta e também com uma morbidade importante, e que os principais fatores de risco para ela são os mesmos fatores de risco de vasculopatias sistêmicos, como hipertensão, dislipidemia, diabetes e outros. E os objetivos dos autores ao escreverem esse artigo foi tentar entender melhor a fisiopatologia e as consequências da doença, uma vez que os exames tradicionais usados na maioria das análises até então, eles falham em caracterizar alterações na coroide e muitas vezes detalhes
das alterações causadas pela doença na periferia. Os estudos existentes, de modo geral, também eles comparam os olhos acometidos com os olhos dos mesmos indivíduos que não foram acometidos pela doença, usando esses olhos como controle. Mas esses olhos controle eles não eram comparados com olhos de indivíduos saudáveis, que não tinham doença nenhuma. E isso é uma metodologia um tanto quanto questionável, porque como os principais fatores de risco são sistêmicos, é de se esperar que os olhos contralaterais também apresentariam algum nível de alteração, mesmo não tendo sofrido a oclusão em si. A metodologia utilizada, então, pelo artigo foi um estudo transversal observacional, utilizando 90 olhos. Foram 3 grupos de 15 pessoas. Então, 15 olhos acometidos pela oclusão de veia central da retina e os 15 olhos contralaterais, 15 olhos acometidos pela oclusão de ramo da veia central da retina e os 15 olhos contralaterais, e 15 indivíduos saudáveis, totalizando 30 olhos saudáveis. O diagnóstico da doença foi dado por 2 oftalmologistas e o exame utilizado para análise foi o OCTA de Ultra Wide Field, que possui uma área de análise de 24 por 20 milímetros ou de 200 graus, que comparado com o OCTA mais tradicional, que é de 12 por 12 milímetros ou 70 graus centrais, ganha-se considerável área de periferia além do polo posterior. Acho que vale ressaltar também que, comparado com o método mais tradicional da angiofluoresceinografia, esse método ele possui a vantagem de ser menos invasivo e ainda assim permitir uma boa análise da perfusão da retina, além de permitir uma melhor visualização da coroide, que é uma região pouco visualizada no método anterior. E algo interessante sobre a metodologia também, que eu acho que vale a pena citar, são alguns dos critérios de exclusão. Os indivíduos selecionados, eles não poderiam ter tratamentos oculares específicos prévios, nem cirurgias oftalmológicas, e também pessoas diabéticas foram excluídas do estudo para que alterações microvasculares sofridas por esses indivíduos não fossem fatores de confusão na hora da análise dos dados. Bom, nesse slide aqui a gente pode ver a imagem, né, uma demonstração do que o estudo avaliou. E na imagem A, eu não sei se vocês conseguem ver a minha setinha aqui, mas na imagem A, nós temos todas as camadas da retina, e nas imagens de B a G, nós temos alguns cortes, nos quais esses quadrados vermelhos aqui têm 12 por 12 milímetros e representam os 70 graus centrais observados nos exames mais convencionais. A imagem B é um corte do plexo capilar profundo. A imagem B é do plexo capilar superficial, a imagem C é do plexo capilar profundo, a imagem D é a camada córeo-capilar e a imagem E a até G são os grandes e médios vasos córeo-capilares com análise diferente. O primeiro é o VFD, que é o Vessel Flow Density, que é a densidade de fluxo nos vasos. Depois, na F aqui, nós temos a CVV, que é a Choroidal Vascularity Volume, que é o volume total dos vasos da coroide. E, por fim, aqui, a CVI, que é a Choroidal Vascularity Index, que é a relação entre o volume total dos vasos da coroide com o volume total da coroide em si. Os resultados desse artigo, eles são bem detalhados, com os dados que eles trazem na tabela. Eles analisam muito bem, muito detalhadamente cada um. Então, acho que para quem se interessar, vale a pena a leitura na íntegra. Mas eu separei algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena todos saberem e que achei interessante. Bom, o tempo médio da doença dos pacientes foi para a oclusão central 7,96 meses e para a oclusão de ramo 6,56 meses. Então, os indivíduos eles já foram avaliados numa fase mais tardia da doença. Quanto às comorbidades, as principais encontradas foram hipertensão e dislipidemia. E só lembrando aqui que diabetes foi 0 porque foi um fator de exclusão. A acuidade visual dos pacientes, como é de se esperar, nos olhos afetados, ela foi consideravelmente menor do que nos olhos não afetados, mas algo interessante foi
que, comparando os olhos contralaterais, ou seja, aqueles não afetados dos indivíduos doentes, eles, na oclusão central, tinham uma acuidade menor do que o dos indivíduos saudáveis, mas nos indivíduos da oclusão de ramo, os olhos contralaterais tinham uma acuidade similar ao dos indivíduos saudáveis. Então, a gente pode, talvez, inferir a partir desse dado aí, de que os indivíduos acometidos pela oclusão central, eles já estão numa fase mais avançada, assim, da vasculopatia sistêmica. Aqui a gente tem duas imagens, novamente, do artigo, representando a oclusão de veia central na imagem superior e a oclusão de ramo na inferior, em que a gente consegue ver a grande diferença nas duas patologias da rarefação da vascularização e da isquemia, né? Muito mais localizada na oclusão do ramo. E os achados do artigo são muito interessantes e muito extensos. Vou destacar alguns aqui. E nas alterações retinianas analisadas nas imagens, eles observaram que tanto nas oclusões centrais quanto nas oclusões de ramo, houve um aumento da área vascular da fóvea, que também tornou-se mais irregular. Além disso, também houve mudança na espessura da retina, que ficou mais espessa, tanto na periferia quanto na região central. E aí é interessante, porque ela estava mais espessa tanto no olho acometido quanto no olho contralateral, comparado com as pessoas sadias. Os olhos afetados e os olhos não afetados dos indivíduos também apresentaram um aumento no volume do plexo capilar superficial e profundo. E as alterações da coroide, que são o ponto central aí do artigo, que ele traz como mais inovador, é que houve redução na densidade vascular dos vasos para ambas as oclusões, quando comparado com os olhos não afetados e também com os olhos sadios, obviamente. E que isso ocorre especialmente nas regiões periféricas. Também vale a pena destacar que os olhos não afetados também tiveram essa densidade vascular reduzida comparado com os olhos sadios. Uma outra observação foi o desenvolvimento de vascularização colateral no plexo profundo, né, um importante sistema de escoamento venoso aí. E na coroide também foi visualizado um importante edema com aumento da espessura e que ele atribui isso ao prejuízo da drenagem venosa ou então pelo aumento no extravasamento de fluido. E aí o artigo levanta a hipótese de que o uso de anti-VEGF ele reduz o extravasamento e, consequentemente, o edema. E essas alterações coroidais, elas são interessantes porque, como eu disse, não havia uma evidência consistente disso até então. E é de se esperar que uma estrutura altamente vascularizada, né, como a coroide, seria afetada por uma vasculopatia e ainda mais como ele mostra que tem consequências sistêmicas. Bom, e acho que o que a gente pode levar de mais interessante aí desse artigo, de modo resumido, é que a angiografia, o OCTA, né, de grande angular, o wide field que ele usou, é um excelente exame para a gente usar na avaliação das oclusões de veia, porque ele é pouco invasivo e ele vai avaliar tanto a região periférica quanto a coroide, que são locais que a gente deve ter atenção também, que muitas vezes passam desapercebidos. E também que os olhos, que a gente deve ter atenção às alterações nos olhos contralaterais das oclusões, porque demonstram como nós devemos ter atenção à saúde global dos nossos pacientes, por ser uma manifestação local de possivelmente aí uma vasculopatia sistêmica. E para encerrar, eu gostaria de destacar as limitações do estudo para que a gente faça uma análise crítica dos dados que o autor apresentou. Foi uma amostra pequena, né? Apenas 30 indivíduos doentes, e que foram de um mesmo local, do mesmo hospital, e que possivelmente não conseguimos extrapolar todos os dados que ele traz para a população. Além disso, foi um estudo transversal que pegou os indivíduos em uma fase já tardia da doença, então a gente não tem a avaliação da progressão da doença, e com isso eu acho que fica a mensagem de incentivar
estudos longitudinais utilizando essas novas tecnologias que têm surgido, fazendo estudos com populações mais heterogêneas aí de pacientes. É isso, muito obrigado. Excelente, João, parabéns, ótimo. O artigo é super interessante e publicado no IOVS, então, fora de qualquer suspeita, e é uma tecnologia que é empregado ao CTA para até a periferia da retina, então a gente vai usar cada vez mais essa ferramenta, eu acho que é bem interessante. E esses dados mostram, então, que as alterações não são só centrais, mas periféricas, e que o olho contralateral é afetado também, porque a causa de base, a doença de base, principalmente hipertensão, acaba afetando o olho contralateral. Obrigado, João, excelente. Obrigado, professor. Obrigado a você. Agora, o Luiz Silva Júnior, que deveria apresentar o caso cirúrgico, não conseguiu apresentar, a Fernanda que me disse. Então, a Fernanda fez o favor, foi lá, pegou um caso e ela vai apresentar. Super obrigado, viu, Fernanda, tá? Fazer essa cobertura. E a Fernanda vai apresentar, então, o caso no lugar do Luiz. Obrigado, Fernanda. Nada, doutor Sérgio, boa noite. A minha tela tá aparecendo direitinho no modo apresentação ou a borda tá Tá. aparecendo aqui? A borda Isso tá me- aparecendo, mas eu acho que tá tranquilo, dá para ver bem. Agora a Então, borda sumiu, tá ótimo, sim. então, boa noite a todos. Gostaria de inicialmente agradecer ao doutor Sérgio pela orientação no caso, à doutora Júlia Bastian, que me auxiliou na cirurgia, e aos doutores Douglas Moraes e Hugo Tikawa, que acompanharam essa paciente antes da gente fazer a cirurgia. Então, o nosso caso de uma paciente de sexo feminino de 60 anos, ela tinha sido submetida a uma cirurgia de facoemulsificação com implante de lio no olho esquerdo há 3 meses em um serviço externo, e ela se queixava que há um mês a visão nesse olho tinha começado a piorar. No momento da avaliação, ela se queixava de dor, acuidade visual era de percepção luminosa e ela tinha um aumento de pressão intraocular, estava 24 milímetros de mercúrio no momento da apresentação. Eu queria perguntar se nesse momento inicial alguém já pensaria em alguma conduta ou se eu já passo para o que foi feito no PS. Então, vocês querem discutir Mauro, André, Jorge, aqui parece uma endoftalmite, só que uma endoftalmite que apareceu 2 meses depois da faco, né? E, e é uma endoftalmite com bastante alteração no segmento anterior do olho, né? Então, o que vocês acham de hipótese? Concordam com a hipótese de endoftalmite? Quais são as etiologia que seria mais comum e qual que é a conduta que vocês usam para tratar uma endoftalmite de aparecimento tardio? Eu acho a hipótese principal é de endoftalmite mesmo. A gente tem os patógenos menos virulentos, tipo Propionibacterium acnes, que mudou de nome, não lembro para qual nome. Tem fungos, enfim, tem outras possibilidades. O que a gente tem de guia, na verdade, para tratar endoftalmite é para endoftalmite aguda após catarata. Assim. Eu não lembro se... Acho que não cobre endoftalmites crônicas depois de 30 dias. Mas mesmo se fosse aguda, com PL de visão, teoricamente a gente pensaria em algo mais invasivo que não só as injeções de antibiótico. Uma coisa que eu faria inicialmente também é conversar com a Tatiana, com a Tati Tanaka, para preparar a colheita adequada desse material para mandar para a cultura. E eu faria, enfim, uma lavagem de câmara anterior, uma vitrectomia econômica, assim, até, enfim, daria uma olhada para ver o que tem, talvez provavelmente faria uma vitrectomia anterior. Se tivesse disponível muito rápido, a ecografia acho que ajudaria para planejar a cirurgia. Uma dúvida que eu tenho, geralmente eu não gosto de esperar a vitrectomia, assim. Eu acho que vale mais a pena fazer a injeção o mais rápido possível, porque eu acho que algumas horas faz diferença, mas eu acho que esse caso, que tem uma progressão mais lenta, eu não acho que vai fazer diferença fazer, digamos, a injeção de manhã, a vitrectomia à noite. Acho que poderia fazer uma vitrectomia no final do dia e ter um procedimento mais completo mesmo. Perfeito, Mauro, concordo com tudo. Jorge? Então, como o Mauro falou, o guia que nós temos é Endoftalmite Vitrectomia Study, VS, e esse estudo foi publicado no 92.
da oftalmite aguda pós-cirurgia de catarata, em que, naquele momento ali, estava tentando se definir se o uso de antibiótico intravenoso versus antibiótico intravítreo, em que fazia o chamado tap biópsia, ou seja, tirava um pouquinho do vítreo para fazer cultura, e só fazia vitrectomia em pacientes que tivessem acuidade visual PL. Então, isso nos guiou lá para cá, mas tem várias críticas sobre esse trabalho, mas foi de grande valia. Mostrou que o uso antibiótico da cavidade vítrea tem grande eficácia, mesmo naquela época, se eu não tiver engano, foi usado somente vancomicina e gentamicina, nos fazia ainda o uso de fortais, que é o cefatazidime, que eu escolho hoje, vanco mais fortais, que é o cefatazidime para gram negativo. Mas, se eu não tiver engano, considerava o paciente com endofronite aguda até 7 dias pós-operatório. Nesse caso, aí tem um paciente com 3 meses, com extensa quantidade de material, mas não me parece um hipópio, parece uma massa, porque ele não tem um nível líquido nessa câmara anterior. E aí, depois de 3 meses, me lembraria muito mais fungo do que o próprio bactério acne, que ele funciona muito mais inicialmente como um veite, que você vê depósito granulomatoso, depósito pós-lente na superfície da cápsula posterior, responde bem a corticoide, o P-acne, mas vai piorando cada dia mais. E esse quadro é um quadro gravíssimo, com paciente com PL e com esses grumos na câmara anterior, e que eu pensaria em fazer cultura tanto para bactéria, que existe bactérias lentas, como streptococcus, que pode acontecer depois de 3 meses, certo? Em pacientes com glaucoma, principalmente. Mas esse caso foi um caso de catarata. E aí eu iria para vitrectomia, não tenho a menor dúvida com relação a isso, e faria a biópsia e pensaria em uso de medicação para fungo também, junto com antibiótico, já que a gente está pensando em alguma coisa de mais lenta, mas que de grande destruição. Basicamente isso, inicialmente. Perfeito, perfeito. Então, Fernanda, só falando um pouquinho mais, talvez fosse interessante fazer uma avaliação sistêmica para ver, pensar numa endoftalmite endógena, né? Ela não teve trauma, teve a cirurgia há 3 meses atrás, pode ter a contaminação ter tido lá, mas eventualmente ela pode ter tido alguma coisa sistêmica que predispusesse isso, né? A primeira Sim, sim. hipótese é que seja pós-faco, né? E que seja fúngica mesmo, né? E se pensar em fúngica, então tem que injetar, além da ceftazidime tem que injetar anfotericina, e na coleta você tem que coletar em frascos diferentes, né? Um para fungo, o Mauro citou a Tati, né? Para fungo e os outros, né, no frasco de hemocultura infantil para bactéria, né? Ah, e a outra coisa é que, além de você tentar fazer a vitrectomia, limpar tudo, provavelmente você vai ter que tirar a lente intraocular, porque a lente intraocular deve ter crescimento nela nesses fungos, então você vai ter que remover a lente também. Essa é outra uma questão que vai ter que ser resolvida. Se você não conseguir por opacidade mesmo retirar a lente no primeiro tempo, com certeza no segundo tempo essa lente deve ser retirada, tá? Eu acho que isso é uma outra questão para discutir, tá bom? Pode Perfeito. continuar. Em relação à investigação sistêmica, doutor Sérgio, foi uma dúvida que a gente teve também. Eu discuti pessoalmente com o setor de infectologia do HC, e eles falaram que não necessariamente, foi até uma surpresa, assim, porque eu achava que tinha que fazer essa investigação sistêmica, mas que não necessariamente o paciente tem um foco sistêmico, que como ela fez a cirurgia, estaria compatível e que a gente não precisaria investigar mais nada, porque como a nossa hipótese inicial foi realmente uma origem fúngica, a gente pensa que talvez ela tenha alguma imunossupressão, né, algum outro fator sistêmico associado, mas eles falaram que não precisaria me preocupar com isso, que provavelmente está associado à catarata e tudo bem.
Então, foi Sei. um dado a É, mais que a gente eu pensei nisso, eventualmente se ela tivesse algum catéter, alguma coisa, se ela tivesse internada e tivesse, aí você aumentaria a hipótese de ser alguma coisa endógena. Se ela Paciente fosse, que tem uso de quimioterápico, que está com baixa imunidade, Nada, nada. Ela é rígida, só hipertensa, toma uma losartana só. lembro Mais que eu nada. estava fazendo tratamento para leucemia e teve um abscesso hepático e que teve é, endoftalmite, mas esse paciente foi a óbito em 30 dias depois da endoftalmite. mas a endoftalmite é endógena por causa do abscesso hepático, né? Então, é por isso que é interessante, no paciente com Nada, quadro, nossa, certo, Jorge? É, isso. num quadro atípico, é importante lembrar isso, mas a infectologia avaliou, falou, olha, não tem nada sistemicamente tal, tudo bem, então provavelmente deve ser fúngicas, e a inoculação foi durante a faco, né? Sim. Bom, então posso continuar, doutor Sérgio? Pode continuar, sim. Então, a conduta inicialmente no PS foi fazer a injeção intravítrea, né? Eles fizeram a punção vítrea para colher material, fizeram a injeção de anfotericina B, já pensando realmente na hipótese de um foco fúngico mesmo, por conta do tempo de evolução e pelo aspecto da apresentação clínica da paciente. Fizeram a injeção de vancomicina, mas eles tiveram muita dificuldade no procedimento, o tônus do olho ficou muito elevado, então eles optaram por não injetar a ceftazidima nesse momento por conta dessa intercorrência em relação à dificuldade de aspiração vítrea, enfim, de fazer inclusive a parassintese. Começaram de medicamento endovenoso, levofloxacina e anfotericina B, e aqui eu levanto alguns pontos que já foram, inclusive, um pouco discutidos aqui nessa parte inicial, que seria em que momento os senhores realizariam a vitrectomia, se fariam um explante da lente intraocular no intraoperatório, se acrescentariam logo após a vitrectomia, se a gente realizasse a cirurgia logo depois, a injeção novamente de antibiótico e antifúngico, e se optaria pela vitrectomia como primeiro tratamento, em vez de fazer a injeção, já faria logo a vitrectomia. Fernanda, só para resumir o que a gente já falou aqui, o Mauro comentou, se você, como é uma endoftalmite já crônica, tem um mês de evolução, né? Não tem problema você esperar um dia para fazer a vitrectomia, que eu acho que seria o primeiro tratamento. Fazer a vitré, limpar tudo, se for possível, limpar a câmara anterior. A dúvida é se você já retira a lente no primeiro procedimento ou numa recidiva, tá? Então, é controverso isso. Mas se fosse fúngico, eu tenderia, né? Hipótese fúngica, eu tenderia a retirar a lente, que deve ter colônia de bactéria na lente, colônia de fungos, desculpe, na lente. É, a injeção de antibiótico você tem que injetar para ter uma cobertura global. Se for bacteriano, você deveria injetar ceftazidime. Se você fizer a vitrectomia, você vai conseguir injetar, porque você não vai ter hipertensão ocular, né? É, e eu acho que são essas as respostas. Eu acho que a gente já tinha comentado isso. Eu não sei se o Mauro quer comentar alguma coisa e o Jorge querem comentar alguma coisa em relação a isso. Eu falar, Mauro, depois eu falo. Só a respeito ao explante da LIO. Tem que lembrar que geralmente a gente não tira só a LIO, a gente acaba tirando toda a cápsula. Então muda muito a perspectiva, né? Assim, em geral eu prefiro tentar não tirar, porque se der certo tá ótimo. Se não der certo, aí tira tudo, porque aí num terceiro tempo precisaria fazer uma fixação de LIO, quer dizer, a coisa ganha não é só tirar a lente e depois colocar uma outra, né? Assim, ganha uma complexidade maior. Perfeito, Mauro. Então, só comentando rapidamente isso, então a literatura é meio dividido opiniões por isso, porque a complexidade é maior se você vai retirar lío e saco capsular, né? Então você pode tentar fazer um primeiro procedimento. Já fiz isso em PEACNE, por exemplo, sabe? Tentei deixar a lente, limpei tudo que eu podia do SAA, acabou recidivando e eu tive que tirar a lente intraocular. Então, às vezes, você tenta fazer uma cirurgia menor para ter um resultado melhor, para ser menos invasivo mesmo, né? Mas a outra opção é já resolver tudo de uma vez só. Jorge? Então, concordo. Onde mais nasce colônia de qualquer coisa, principalmente PEACNE, é na cápsula do cristalino. Então, teria que tirar tudo. Às vezes que eu tirei foi mais PEACNE, que é um dos bichos mais terríveis que tem para curar. Com fungo, eu já tratei os dois pacientes, mas não tirei a lente. Eu
comi o máximo que eu podia da cápsula, mas deixei lá. Uma coisa que eu já fiz em alguns pacientes, quando não tem o diagnóstico, é usar intraoperatório iodopovidone. Você dilui 1 ml em 500 ml e deixa lavando durante a vitrectomia. Depois, no final, você troca o BSS e lava novamente. Tem vários trabalhos no grupo japonês que utiliza isso para casos terríveis de trauma, de situações que você pode ter resistência de antibiótico e fungos que às vezes você faz uma anfotericina e não responde, muda de quimioterápico e não responde, e aí eles recomendam fazer esse tipo de procedimento que não é tóxico nessa concentração, mas de alta eficácia do ponto de vista de matar todo quanto tipo de micro-organismo. Mas, e tem muito cuidado na vitrectomia, viu? Porque essa retina deve estar muito friável. Geralmente eu não tento tirar a hialoide posterior, porque às vezes você faz uma micro-ruptura e você perde o olho. Concordo. É isso aí, Fernanda. Bom, então aqui é o vídeo da cirurgia. Aham. Tá passando direitinho? Tá passando. Então, a gente primeiro teve como objetivo lavar a câmara anterior, né? Então, entramos primeiro com uma agulhinha de insulina para fazer menos abertura e desformar menos a câmara anterior. Tentamos lavar com BSS, mas a gente percebeu que esse conteúdo era muito espesso e não estava saindo bem. A gente chegou a ampliar um pouquinho com a agulha de insulina, tentamos a mesma coisa, mas não funcionou. Então, pegamos uma faquinha 2.4 para abrir um pouquinho mais. Já tínhamos mais com BSS, optamos por entrar com metil. A gente quis jogar atrás dessa quantidade de secreção para tentar mobilizar um pouquinho mais e melhorar a nossa visualização para seguir para a vitrectomia. Em algum momento isso começou a clarear um pouquinho, a gente ficou um pouco mais otimista e optamos por passar o estrocar para talvez fazer uma vitrectomia anterior e isso talvez melhorasse a nossa visualização de certa forma. O trocar da infusão acabou sendo um pouco às cegas, né? A gente não conseguia ver bem o reflexo para checar se estava realmente dentro da cavidade vítrea. E optamos por começar fazendo a vitrectomia anterior para facilitar a nossa visualização. E realmente, quando a gente começou a limpar o vítreo anterior, isso melhorou. E a gente pôde perceber que a lente estava mergulhando já na cavidade vítrea, então já não tinha suporte nenhum. E optamos por explantar ali. Acho que vai aparecer um pouquinho mais para frente melhor. Era uma secreção, um conteúdo muito denso, difícil de mobilizar. Nesse momento aparece um pouquinho melhor. Então, a lente estava mergulhando. Eu segurei com a iluminação a parte de trás da lírio, da zona óptica, e com a bolinha eu consegui puxar para colocar o áptico para fora, para conseguir segurar, né, ancorar a lente, para a gente conseguir tentar cortá-la para fazer o explante da lírio. A gente não viu nada de suporte capsular para pensar em tirar, enfim, o saco. Só tinha lente mesmo. Não sei se foi no momento da vitrectomia anterior. Nesse momento, eu tento cortar a zona óptica para fazer como se fosse um Pac-Man mesmo, para conseguir explantar a lente. Tive um pouco de dificuldade nessa manobra e eu acabei precisando abrir um pouquinho mais a incisão principal para explantar a lente de forma mais adequada. Viu, Fernanda? Tem uma tesourinha específica só para cortar a lente intraocular na câmera anterior, sabe? Que é Ah, cara, mas ela funciona bem. seria ótimo nesse caso. Depois você me conta qual é. Sim. Em geral, a técnica melhor você corta ela em 3 pedaços. Corta no primeiro, vai cortando, aí sobra, tira o primeiro, aí depois corta mais uma vez, tira o segundo, para entrar pela incisão que você faz a faco, sabe? Perfeito. Então, ali a gente conseguiu tirar ali, e isso já fazendo o core vítreo, a gente vê que tinha bastante material grumoso, esbranquiçado no vítreo. A retina tinha um aspecto bem pálido, parecia uma vasculite, assim, tinha hemorragia nos 4 quadrantes, um edema de disco importante.
e uma retina com aspecto bem friável. Então, como o doutor Jorge falou, a gente tenta ser o menos invasivo possível, né, nessas vitrectomias por endoftalmite. Então, a gente seguiu direitinho o que a doutora Tatiana Tanaka orientou pra gente, que seria colher o material primeiro antes da gente ligar a infusão e depois colher esse material do vítreo da expressão da vitrectomia, que foi o objetivo principal, né? Então, limpar o máximo que pudemos. A gente tinha suturado a córnea antes de fazer a vitrectomia posterior do cor vítreo para manter essa câmara estável. Deixamos com BSS, suturamos as esclerotomias. E a paciente está em acompanhamento. Deixa eu... Você não injetou de novo antibiótico, A já gente tinha sido injetou, injetado a antes. gente Injetou no final. Então, injetamos a vitamina D. só uma observação aqui. É importante você refazer a cavidade vítrea com BSS para você injetar o antibiótico na concentração certa. Porque se você tivesse feito a troca, quando você injeta na concentração, né, que é costumeira, a concentração fica muito grande dentro do olho, porque o volume de BSS é muito pequeno, tá? Então, eu concordo com o que você fez, eu acho que esse é o padrão. Você tem que suturar a infusão para não vazar nada quando você injetar o antibiótico, tá? Sutura, deixa o olho no tônus adequado e injeta os antibióticos ou o antifúngico ou associação. E o corticoide, eventualmente, se você quiser injetar. Injeta tudo depois de você suturar as esclerotomias e o olho tá com tônus adequado, sabe? Tá? Então, evita de fazer a troca fluido-ar, porque a concentração vai mudar no antibiótico que você vai injetar, tá? Tem gente que faz o inverso, quer deixar o olho com a troca, quer deixar o olho com ar, para manter o tônus, e não quer suturar. Então ele tem que injetar antes os antibióticos e depois você faz a troca. E aí fica como se fosse um filme com antibiótico, mas na concentração adequada. Eu acho que isso é importante falar, a forma que você fez eu acho a mais adequada, tá? Perfeito. A gente injetou anfotericina B, ceftase de mivanco. A paciente segue em tratamento, essa cirurgia foi relativamente recente, ela ainda está em uso de voriconazol, essa é a dose padronizada pelo setor de infectologia do HC, 200 miligramas 2 vezes ao dia por 30 dias. E um cuidado muito importante nesses pacientes em uso de antifúngico sistêmico é o risco de hepatotoxicidade. Então, eles têm que ser monitorados periodicamente com exames de sangue para a gente acompanhar se não tem desenvolvimento de nenhuma alteração da função hepática. Em relação ao acompanhamento das culturas, as culturas para bactérias já vieram todas negativas, finalizadas, mas as culturas para fungos seguem negativas em andamento. É realmente um resultado que demora um pouco mais. Então, pela orientação da infectologia, a gente continua com o tratamento do voriconazol até o resultado dessa cultura. Ela continua PL, mas ela não se queixa mais de dor. Ela fez uma seclusão ali pupilar importante, uma reação inflamatória no pós-operatório, um pouco difícil de ver o fundo de olho, mas ela está sem dor no momento. Ótimo. Eu acho que a conduta foi toda bem realizada. É um caso difícil, né? Por causa de um mês de duração de endoftalmite, né? Provavelmente de etiologia fúngica, bem difícil. Você, ah, Mauro e Jorge, comentários? Só comentar que, mesmo no IVRS, 35% das culturas vieram negativa e tem na discussão lá do artigo que, nesse momento, o que impera é a clínica. Mesmo que você tenha culturas negativas, não quer dizer que não seja endoftalmite, porque às vezes é difícil realmente isolar a bactéria e fazer ela crescer. Tem algumas bactérias muito difíceis. E fungo é muito difícil fazer crescer, demora mais. E uma outra coisa que também se faz é, em casos difíceis como esse, deixar óleo silicone, com a ideia de que seria um bacteriostático, já que o óleo silicone não prolifera fungo nem bactéria internamente. E aí se faz a metade da dose do antibiótico, porque vai ficar naquele filme líquido entre o óleo e a superfície da retina. Então, você não pode injetar a mesma concentração que você está injetando na cavidade que você está imaginando que tem entre 4 e 5 ml de cavidade. Então, você vai ter que diminuir bastante a dose. Esse é um problema do silicone, porque eu acho que o único jeito de você injetar o silicone e não injetar uma concentração tóxica
é você fazer o que eu falei antes. Você injeta quando você está com BSS dentro do olho, aí você faz a troca com ar, então fica aquele filete na concentração. Só depois você injeta o silicone. E provavelmente você perde a eficácia do antibiótico. Porque se você preenche o olho com antibiótico, com silicone, depois você vai injetar, mesmo que você injete meia dose, metade da dose, você vai injetar numa concentração excessiva, porque o volume é muito pequeno. Então, eu acho que esse é um problema sério de você optar por usar o silicone. Eu acho que, Jorge, aqui a experiência que a gente tem no serviço, é, a gente tinha um resultado de cultura positivo em 30%. Aí a Tatiana Tanaka mudou a tese dela sobre isso, sobre endoftalmite, a gente mudou a forma de coleta. E isso aumentou muito a eficácia da cultura. A positividade foi para 80%. E então a gente fica muito mais seguro hoje de ter um resultado rápido do agente que a gente está tratando. Tá? Se é qual tipo de bactéria, que é fungo, é exceção, né? E se o antibiograma está adequado, tá? Se a bactéria é sensível ao que a gente injetou. Então a gente tem isso de uma forma muito rápida. Então, nenhum desses casos, toda evolução, a gente injeta silicone. Eu acho que não é necessário. A gente faz a coleta adequada para ter a cultura positiva, a gente injeta os antibióticos, são eficazes. Para fungo é muito mais difícil. E eu não acho que o silicone vai impedir a destruição do fungo da retina e a progressão pela retina em torno do silicone. Então, eu acho o silicone intravítero controverso. Pessoalmente, eu acho que não tem eficácia, porque a infecção vai se propagar pela própria retina, ou pelo corpo ciliar, ou pela íris, ou para a câmara anterior, entendeu? Tenho Então, dois comentários rápidos. Um é que eu concordo, eu acho que o jeito certo de fazer não é com a troca fluido-gasosa, porque você vai ter a mesma concentração, mas uma quantidade muito menor de antibiótico. O melhor, sim, eu acho, é suturar as esclerotomias, deixar com VCS e fazer a injeção de antibiótico na concentração correta. concordo. Agora, um comentário sobre o estado da cultura, eu não tenho certeza se eu acompanho direitinho, mas o que eu entendi é que a amostra principal para a cultura foi colhida na vitrectomia, e o paciente já tinha recebido antifúngico e antibiótico previamente, né? Eu acho que Isso. sim. E isso às vezes E diminui a acaba, positividade, com certeza. né? Porque você está colhendo material que já tem antifúngico e antibiótico. Então, não é uma crítica, eu acho tudo controverso. Em geral, também acho o melhor é já fazer enfim, onde tiver, já faz uma injeção. Acho que horas faz diferença, esse caso é uma exceção. Mas acho que parte do motivo do resultado, talvez, da negatividade da cultura, é porque já tinha tratado antes. Concordo, totalmente, sim. Viu, Sérgio? Concordo com você que o melhor método é realmente você fazer cultura e antibiograma, porque você pode vir uma bactéria resistente aí e você tem que mudar o antibiótico e salvar o olho. Mas Uhum. mesmo com o método, certo? Você está me dizendo que 20% a gente não consegue. Fora as alterações como essa aí, que você injetou primeiro antibiótico, depois colheu cultura. Era colher, Aham, o melhor mesmo é colher o TAP biópsia. Você colher ali antes de fazer a injeção um pouquinho de nada, que não é sim, fácil, eu tento, não é uma coisa fácil, sim. mas é o melhor mesmo. Mas às vezes, mesmo fazendo isso tudo, você vai ter cultura negativa, você pode ter risco de ter resistência antibiótica. Uhum. Tem essas discussões que eu concordo com você que não existe nenhum trabalho bem feito para uso de iodo ou uso de óleo silicone, são tentativas de situações que o cara está vendo o piorar e o que vai fazer. Claro, Então, tem várias outras tentativas com relação a uso, mas o antibiograma e cultura é mandatório, não tem dúvida disso, e que salva mais ouro quando você faz assim. Não tem. uhum. E assim, a dose que eu falei de meio, existe um trabalho, não sei se está muito correto, mas o cara mediu a concentração daquele meniscozinho e chegou à conclusão que meia dose não era tóxico.
mas não tem realmente nada bem feito com relação à dose, já que tudo que a gente vai fazer está errado fazer tirando a cavidade estando preenchida com líquido, certo? Hum, Tudo que a concentração vai ficar diferente. isso, perfeito, perfeito. Fernanda, algum complemento? Não? Não, era só isso mesmo, doutor Tá Sérgio. bom. Então, Fernanda, super obrigado pela apresentação em cima da hora que você fez no lugar do Luiz, né? É um caso super bonito e difícil de tratar, difícil. Vamos ver a evolução, se tem positividade para fungo ou não, porque tem, né? Ele foi tratado antes, como o Mauro lembrou, então a positividade é bem menor mesmo, né? Da cultura. Mas super obrigado pelo caso e foi caso difícil, né? Mas super bem apresentado e conduzido, tá? Obrigado, Fernando. Certo. E queria agradecer aos outros apresentadores aqui, o João Laranjeira R1, além da Fernanda Dourado, que apresentou o caso cirúrgico, no caso de NOPES, que o Vitor Martins apresentou, e o caso de retinose pigmentar e atrofia paravenosa, atrofia cororetiniana paravenosa, que o Laércio apresentou. Queria agradecer também os comentários aqui do Mauro Gondbaum, eh, do Jorge, da Cleide e do André Kreutz. E, e a gente se reúne de novo, então, na próxima semana vai ser o CBO, então não vai ter reunião. Então a gente se vê daqui 2 semanas, certo? Então é isso. Boa noite para todos. Jorge, obrigado. Mauro, obrigado. Cleide, obrigado. Fernanda, tudo de bom para vocês, tá? Abraço, boa noite. Abraço, boa noite. Boa noite, obrigado.